Olá, meu nome é Beatriz Yamada, eu sou enfermeira estomaterapeuta, atuo no Instituto Beatriz Yamada, um instituto que leva o meu próprio nome, onde desenvolvemos atividades clínicas e atividades de desenvolvimento profissional. Entre as minhas atividades está a de ensinar, e eu tenho dado ao longo de muitos anos aulas e treinamentos de enfermeiros e de outros profissionais em múltiplas áreas, e entre elas o laser. Então, eu vou, nessa apresentação, fazer uma pequena síntese da aplicabilidade do laser e do LED de baixa intensidade dentro das áreas que eu atuo, que é a estomaterapia e a área de podiatria também. Então, eu vou fazer essa gravação para poder fazer uma pequena síntese das possibilidades que o laser nos proporciona, como eu disse anteriormente. Eu gostei muito dessa frase que eu encontrei na internet desses dois professores, que falam que normalmente as grandes invenções, elas não são realizadas por uma única pessoa, e sim ela advém de uma quantidade de conhecimentos desenvolvidos ao longo de muito tempo, onde muitas pessoas colaboraram e cada qual proporciona um avanço, quer com sucessos, como com os insucessos. E esses sucessos, eles acabavam indicando o caminho que deveriam ser seguidos, e os insucessos, sem dúvida, indicam quais são os caminhos que devem ser abandonados. Eu gosto dessa frase porque é exatamente assim que a vida é em muitos aspectos, né? E também na questão do uso do laser. O laser é uma tecnologia que demorou algum tempo para ser desenvolvida, então, ao longo da sua história, muitos cientistas e pesquisadores contribuíram para o desenvolvimento dessa tecnologia. Vem desde ali de 1900, passando pelo Einstein, pelo Charles, que é o inventor do Maser, que é um precursor do laser, o Joseph, que também faz parte da história, onde na sua história ele publica sobre o Maser, sobre o laser, e acaba sendo um palestrante também nessa área. Bem, tantos outros, entre esses pesquisadores e cientistas e aqueles profissionais que utilizavam o laser aconteceram. Mas entre 1900 e 1963 tem um espaço desde o processo de ideias, né, da luz, do quantas, da manipulação, da possibilidade dessa luz ser controlada, até a invenção desse equipamento propriamente dito, levou aí um certo tempo, e as pessoas que utilizaram na área de feridas, na verdade foi esse médico húngaro, Endre Mester, que foi o primeiro a utilizar em reparo tecidual, com uma taxa de sucesso no seu tratamento. Bem, depois deles, tantas outras pessoas passaram a utilizar laser, e o desenvolvimento das pesquisas foram em passos bastante acelerados, e nós temos grandes invenções. Bem, nasce o laser, anos depois nasce o LED, inventado pelo Nick Holonik Jr. Ele era um engenheiro e acabou inventando uma outra tecnologia que se chama LED. Então, dentro do laser, nós podemos fazer algumas coisas. A fotobiomodulação, a terapia fotodinâmica, o ILIV, e eu vou tentar fazer um resuminho para que vocês possam ver um pouquinho de cada coisa. Então, na fotobiomodulação, tanto um quanto o outro, ou seja, a fotobiomodulação, a terapia fotodinâmica, ou mesmo o ILIB, o ILIB na verdade não, mas vamos aqui falar da fotobiomodulação com a possibilidade de se utilizar LED ou laser. Lembrando que LED e laser, eles são siglas. O LED significa diodo de emissão de luz, e o laser significa amplificação da luz pelo efeito da emissão estimulada de radiação. Quando nós estamos falando de fotobiomodulação, entende-se que a aplicação de luz em um certo comprimento de onda, que pode variar de 600 até 1000 nanômetros, que tem como possibilidade estimular ou inibir diretamente os processos celulares e biológicos. Esses lasers
para fotobiomodulação ou LED, eles são de baixa intensidade, eles são atérmicos, ou seja, eles não causam ali aquecimento, existe um trabalho metabólico e também não são destrutivos, estão dentro de uma potência menor que 500 miliwatts. Lembrando que essa possibilidade de estimular e inibir processos são características que no estado de dor, por exemplo, se inibe esse processo álgico e no estado de estimulação, para estimular processos celulares, como no caso de reparação tecidual. Essas duas tecnologias, elas possuem diferenças e a diferença delas está especificamente, principalmente no material que é feito, mas no modo também como essa luz é conduzida ao tecido. O laser tem como característica ser monocromático, ou seja, ele tem uma cor, ele é coerente, ele é colimado e a emissão dele é feita por emissão estimulada da luz. Já o LED, ele não é coerente, não colimado, pode ser usado também canetas ou mantas para sua utilização e a emissão dele é uma emissão espontânea de luz. E o que os dois têm em comum, na verdade? Ambos têm em comum a monocromaticidade, que é o fator, ou seja, a cor da luz, o comprimento da onda que gera aquela cor, e que no caso, no tratamento de lesões, ou mesmo em outros tratamentos de reparação de tecido, ele é utilizado basicamente, principalmente a luz vermelha. Então, a monocromaticidade, ela tem relação com o comprimento da onda. Então, coerência é como se fosse uma parada militar, onde cada soldado é um foto e os passos são dos mesmos tamanhos. Então, a coerência, existe uma sincronicidade onde picos e vales daquelas ondas, eles se coincidem porque eles derivam de um foto inicial que funcionou como se fosse um clone para poder fazer muitos outros fotos. E esses fotos, por serem do mesmo comprimento de onda, eles têm essa possibilidade de ser coerente. A não coerência, aquele feixe, ele sai com diferentes comprimentos de ondas, então elas seguem diferentes direções. Então, o que caracteriza ser um laser, essa capacidade que ele tem de ser coerente, de andar em fases, né? Ele dentro do tempo e do espaço, de ser colimado e também de ser monocromático. Bem, pode se questionar a respeito da coerência, porque se precisa ser coerente, então esse site do laser, ele diz que, na verdade, o LED também, ele mesmo não sendo coerente, ele atende às necessidades de tratamento de tecidos superficiais, como tecidos lesados por feridas, então ele atende com certeza a sua utilização para fazer tratamento de lesões. Enquanto que os lasers, eles podem mostrar melhores resultados quando você está tratando tecido mais profundos, como músculo, tendões, ossos, etc. Né? Então, como grande parte das feridas, elas acometem o tecido da pele, o laser, LED acaba atendendo satisfatoriamente esse tratamento. Bem, o laser, ele está dentro, e o LED também, temos LED e laser dentro da luz visível, que é aquele espectro onde nós conseguimos visualizar, e também existe feito em infravermelho, que são os dois tipos adotados para tratamento de ferida, manejo de dor e inflamação e etc. Mas, como eles têm comprimentos de ondas diferentes, o laser, por exemplo, dentro do comprimento de onda do vermelho, que é aquele mais utilizado para tratamento de feridas, ele tem uma penetração menor, mas ele tem uma concentração maior de energia. O infravermelho, ele consegue ter uma penetração maior, mas pelo comprimento de onda ser maior, ele também penetra mais, mas concentra uma quantidade menor de energia. Então, quanto maior o comprimento, mais penetra. Quanto maior a potência, maior o número de fotos, mas nunca maior penetração. Então, aumentar a potência do aparelho não quer dizer que você vai conseguir penetrar mais luz para dentro daquele tecido. Então, esse daqui está mais coloridinho, tendo todas as cores das luzes, né? Cada cor teria um comprimento de onda diferente, então a luz vermelha, que é a luz que nós utilizamos para processos, principalmente de fotobiomodulação,
para reparação tecidual, ela está dentro desse comprimento de 600 a 650, um pouco mais. Com relação às normas de segurança, para se estar utilizando principalmente laser, é necessário seguir normas de segurança, e a categoria de laser que nós mais utilizamos está dentro da categoria 3B, que ela exige, tem algumas necessidades de biossegurança, principalmente de uso de óculos e de outros recursos que são necessários que se tenha dentro do aparelho, para paragem de energia, para visualização da potência ou de outros aspectos que não são necessários. Então, não temos uma legislação própria, mas esses são os graus de periculosidade, e o laser principal que nós utilizamos é o laser de categoria 3B. Quais são os efeitos da fotobiomodulação? Lembrando que um laser, para ele poder funcionar, ou a luz, né, para poder funcionar, e ela precisa primeiro ser absorvida pelo tecido, para que possa haver uma interação com essas estruturas que estão absorvendo essa luz, né, esses cromóforos que absorvem essa luz, moléculas e células, para que possam produzir efeitos desejados. E os efeitos, eles podem ser diretos ou efeitos indiretos. Os efeitos diretos, ele atua na bioquímica do tecido, né, inibindo, por exemplo, processos inflamatórios, processos álgicos. Ele também tem efeito bioelétrico, onde ele ajusta o potencial de ação da célula. Então, esse efeito faz com que haja um ajuste nas células quando elas estão despolarizadas, e isso é especialmente importante em situações de dor. E ele tem o efeito bioenergético, que é aquele efeito onde uma luz, uma célula ativada, ela vai passando aquele ponto de energia para uma outra célula. Então, isso no todo acaba desenvolvendo possibilidades de crescimento de tecidos, por exemplo. Esses efeitos, eles são conjugados, eles não são separados, eles acontecem simultaneamente, desde que a célula tenha aquela necessidade. Outros efeitos indiretos da fotobiomodulação o efeito sobre a microcirculação e também do trofismo celular. Então, esses dois efeitos, eles são bem importantes para quem trabalha na área de feridas, ou trabalha com prevenção, porque são dois efeitos que essa luz é capaz de proporcionar, melhorando a circulação do tecido e favorecendo o trofismo da célula pelas mitoses que acontecem decorrentes desses efeitos diretos também. Assim, com esses efeitos, o que nós podemos dizer do laser e do LED quanto aos seus efeitos terapêuticos? Por eles terem todas essas características, eles são naturalmente considerados uma tecnologia com capacidade de fazer analgesia. Ele é potencialmente um anti-inflamatório, então ele age do mesmo modo como um anti-inflamatório não hormonal. Ele é um antiedematoso, então as células que estão com edema, ele consegue se reconstituir, e um bioestimulador, né, bioestimulador, melhorando assim o trofismo da célula. Então, esses são grandes efeitos terapêuticos que essas tecnologias podem oferecer, além de outras, obviamente. Há algumas contraindicações, essas são algumas delas, e eu gostaria de chamar a atenção assim, para a questão da gestação, não como uma contraindicação, porque de fato vai fazer mal à grávida, mas porque existe um consenso de não se usar nada grávida. Então, eu gosto desse questionamento que está lá na Laser Nu, onde mostra que de fato não há uma contraindicação médica para uso, por exemplo, em gestação. O que existe é um senso comum de nada se utilizar. Mas, assim, não se deve utilizar numa neoplasia em atividade ou epífise em crianças, para não estimular o crescimento naquela região. Isso não quer dizer que nós não podemos utilizar essa terapia em criança. É possível, sim, ser utilizada em crianças, sem ter uma idade mínima, pode ser utilizado, inclusive, nos bebês, não havendo contraindicação para a sua utilização na faixa etária infantil.
Enfim, para que essa luz ela possa ter um efeito eficaz e ela produza todos esses efeitos e a gente consiga ter o benefício dessa terapia, essa luz ela precisa chegar e ela precisa entrar no tecido, ser absorvida, fazer o trabalho e é preciso um preparo da pele e da lesão, quando se está tratando lesão, onde essa pele deve estar limpa, seca e sem gordura, a ferida também deve estar limpa, seca, sem umidade, sem sangue, sem necrose, ou seja, ela deve estar livre de barreiras para que essa luz consiga penetrar de um modo mais adequado e ir lá fazer o trabalho que vai ser feito. Pensando na área de feridas, eu gosto de utilizar essa classificação desse laboratório, onde classifica as feridas em vermelho, amarelo e preto, ou seja, red, yellow and black. E aqui o vermelho seria uma ferida limpa, sem tecidos de necrose, aqui uma necrose amarela e aqui uma necrose preta, a escara e aqui os esfacelos. Lembrando que aqui não tem barreira, então essa luz ela consegue penetrar mais adequadamente. Como aqui existe barreira pela necrose, a luz não terá possibilidade ou facilidade para entrar, especialmente na presença da escara. Mas mesmo assim, não é impossível de nós utilizarmos o laser nessa fase. Por quê? Eu não uso laser apenas dentro da lesão, eu posso usar ao redor da lesão e numa fase onde está nessa situação com barreiras, o que nós devemos fazer? Fazer a aplicação do laser vermelho e infravermelho, se houver a presença da dor, ao redor dessas lesões e nos tecidos que já estão visíveis. E com isso também se tem o benefício da terapia. Numa situação como essa, também é possível realizar a terapia fotodinâmica. Existem técnicas para sua aplicação, a técnica mais adequada é uma técnica de contato, e se você faz o contato e ainda aperta um pouquinho mais, essa luz tem melhor possibilidades de entrar. Então, quanto mais distante, menos esse tecido recebe essa luz. Então, a técnica correta envolve, seria a técnica de contato, técnica pontual, ou seja, ponto a ponto, para que todo esse tecido onde é necessário fazer a sua aplicação receba essa energia. Essa é uma técnica mais segura e que garante melhor penetração da luz dentro dos tecidos. Existe também uma janela terapêutica, isso daqui especialmente para utilização em feridas, ela deve ser bem considerada, né? Então as doses elas são ditas muitas vezes em fluência ou densidade de energia, como alguns chamam, mas a dose ela é dada com uma quantidade de energia de joules, né, ou as unidades de joules por centímetro quadrado. Então, essa janela terapêutica, ela recomenda que não utilizemos a energia, doses de fototerapia, no caso aqui o laser e o LED, acima de 10 joules por centímetro quadrados, porque essas doses elas podem se tornar inibitórias. Existem controvérsias a respeito disso, aqueles que acham que precisa ser mais, só que essa é uma janela que ela nos proporciona uma certa segurança de ter um documento onde nós podemos nos basear. Eu parto sempre da premissa de que menos é mais, e dentro da lesão nós precisamos realmente de pequenas doses, e geralmente em torno de 4 ou 5 joules por centímetro quadrado. Joules por centímetro quadrado é diferente de joule, né? Então a dose ela é feita fazendo-se alguns cálculos, onde se divide, por exemplo, a energia, né, pela área do feixe do aparelho, e assim a gente consegue obter a dose. Enfim, para calcular a dose uma atividade muito importante. Aqui são os passos onde nós devemos utilizar para poder fazer os cálculos e encontrar a dose correta. É muito importante fazer cálculo em fluência, ou dose como é chamado, usando a janela terapêutica. Por quê? Porque
que os aparelhos no mercado, eles possuem radiâncias diferentes, mesmo que eles tenham a mesma área do feixe, não necessariamente eles terão a mesma irradiância, que é a radiância seria o poder que esse aparelho tem para o desenvolvimento do trabalho. É com ele se o laser vai bioestimular, se ele vai cortar, se ele vai evaporizar e etc. Então, o cálculo da irradiância é um aspecto muito importante para poder tomar as decisões de dose. Então, existem alguns modelos como nós podemos calcular a dose, podemos pegar a irradiância pelo tempo. A gente também encontra, ou como eu falei antes, pegar a energia, dividir pela área do feixe, e assim a gente encontra a dose certa. A irradiância, nós precisamos pegar a potência, dividir pela área do feixe, então nós teríamos aqui a potência, por exemplo, 0,1 watts por centímetro quadrado, apenas um exemplo. Então, tem duas informações relevantes aqui, é que nós precisamos ter a potência média do aparelho, vindo como uma informação do fabricante, assim como a área do feixe. Se nós não temos essas informações, nós não conseguimos fazê-lo. Então, em cada fase disso aqui, nós podemos colocar uma dose diferente, né, na pele, dentro da ferida, uma pequena dose em torno de um número mais cabalístico, em torno de 4 joules por centímetro quadrado por ponto, pode ser uma dose satisfatória. Na pele ao redor é preciso aumentar essa quantidade de energia, porque existe a barreira da pele. Aqui foi um caso que a gente tratou de um paciente de 94 anos que tinha uma osteomielite. Nós utilizamos uma conjugação de terapias, laser 3 vezes por semana, a gente também utilizou terapia fotodinâmica e também diariamente nós usávamos o LED, uma mantinha de LED nos membros inferiores para poder fazer o estímulo da circulação. Era uma época de inverno e esse paciente, ele tinha uma insuficiência arterial muito importante. E o resultado dessas intervenções foi a possibilidade de fechar essa ferida num espaço de tempo bastante curto para um tipo de ferida como essa. Enfim, o laser também ele pode ser utilizado em mucosite, além de feridas, de tratamento de dor, é possível tratar as mucosas da boca, então nós podemos utilizar nas áreas de mucosa para poder produzir, fazer tanto a prevenção quanto o tratamento das mucosites. Utiliza-se tanto laser vermelho ou infravermelho também para poder reduzir a gravidade e os sintomas da mucosite. Então, é uma área bastante estudada dentro da odontologia. Existem vários estudos, eu coloquei aqui umas pequenas sínteses de uso em pé diabético, de tratamento em lesão por pressão, de pé diabético tem uma ótima resposta, então vocês podem ver a dose que essa pessoa utilizou de 3 joules por centímetro quadrado, né, dentro daquele parâmetro de 2 a 4, um pouquinho, não passando de 10, aqui o aparelho que ele utilizou, a potência, o comprimento de onda do aparelho de 600 nanômetros, enfim, alguns estudos demonstram que o laser de baixa intensidade, ele é benéfico para tratamento de feridas. Aqui são apenas alguns exemplos que eu estou colocando para vocês. Existe muita pesquisa feita em animal, aqui está um deles mostrando que houve reparo, aumento do colágeno, dos vasos, modulação da expressão da metaloprotease 2, então tem grandes benefícios na utilização dessa terapia com comprovações de múltiplos efeitos, seja em estudos experimentais em animal, seja também em humanos. A outra terapia que eu quero mostrar rapidamente para vocês é o ILIB. ILIB também é uma sigla, que é o laser intravascular, né? E ele atualmente se usa o ILIB modificado, que com o uso de uma pulseira externa, e essa é uma tecnologia que se firmou na década de 90 e hoje também tem sido bastante utilizada. Aqui vocês podem ver a pulseirinha, onde a gente coloca aqui na artéria radial, coloca o aparelho e essa luz é absorvida e ela começa a circular pelo corpo como um todo, ela vai sendo levada via circulação e com isso existe um restabelecimento funcional do sistema enzimático
antioxidante, o ILIB, ele também é um equilibrante do corpo, porque ele estimula a produção da superóxido dismutase, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele reduz a glicose em pacientes diabéticos, melhorando assim a síntese da insulina para aqueles que ainda conseguem produzir. Ele protege a célula beta do pâncreas, diminui o estresse, o colesterol, melhora a vascularização e a perfusão, a viscosidade do sangue, utilizado pós-AVC, e aumenta a capacidade hemorreológica das hemácias, facilitando a sua passagem pelos capilares, melhorando assim a oxigenação do tecido. Isso aqui é uma síntese que eu fiz baseado no levantamento de múltiplas literaturas. Então, onde utilizar o laser ILIB, ele pode ser usado em doenças cardiovasculares, do sistema respiratório, diabetes, doenças inflamatórias, artrite, artrose, tensões, lesões de peles e também, inclusive, para realizar o rejuvenescimento da pele. É uma excelente tecnologia, tem suas contraindicações e ela não pode ser utilizada de um modo inadequado. É preciso seguir protocolos e é uma possibilidade de sua utilização. Eu gosto de falar essa frase, que é a mesma luz que cura, com a fotobiomodulação e também com o ILIB, ela é uma luz que também pode matar. Como? Fazendo inibição. E essa inibição, ela pode ser realizada com algo que nós chamamos de terapia fotodinâmica. Para a terapia fotodinâmica, nós utilizamos uma substância corante que absorve a luz e mata os micro-organismos. Então, é uma excelente terapia para manejo de tecidos infectados, para tecidos muito colonizados e quando nós desejamos inibir o crescimento desses micro-organismos, seja bactérias, fungos ou qualquer tipo de micro-organismo, ele responde pontualmente. Para isso, também existe dose adequada, um pouco maior do que aquilo que a gente utiliza para a bioestimulação. Aqui um outro caso que a gente utilizou, que é no tratamento das unhas, por exemplo, casos de paroníquia, isso daqui era uma paroníquia, isso foi drenado, limpado, removido e foi feita a terapia fotodinâmica e depois colocado um curativo antimicrobiano e você pode ver com 3 dias depois o paciente já estava com a sua paroníquia, a infecção da unha resolvida. O uso terapêutico, então, da fotobiomodulação, o laser, na verdade, ele pode ser utilizado de diferentes modos, podemos utilizá-lo para fotobiomodular, para terapia fotodinâmica, como eu disse, e também para o ILIB. Então, pensando no uso geral dessa tecnologia, podemos utilizá-lo para prevenção de lesões cutâneas, porque ele tem efeito na microcirculação, tratamento de lesões agudas e crônicas, porque ele ajuda no trofismo dessas células, a proliferar células a partir de células existentes, então podemos estar utilizando para cicatrização de feridas aguda e crônica. Ele é uma excelente tecnologia para o manejo da dor e da inflamação. A dor tratada, principalmente a dor aguda, ela tem uma resposta muito rápida e bastante eficiente. E se nós adotarmos uma técnica de terapia fotodinâmica, nós podemos também utilizar para o manejo da infecção, que é uma técnica muitíssimo interessante, utilizada inclusive para tratamento de osteomielites. E se nós queremos um efeito mais sistêmico, nós podemos lançar mão do ILIB. Obviamente que esses efeitos, para que de ILIB, por exemplo, eu só posso utilizar se eu tiver um aparelho que possibilite a realização do ILIB. Em suma, aqui está um pequeno resumo que eu estou deixando para vocês, que vão assistir posteriormente, e dizer que nada é definitivo. Ao longo da vida da história do laser, tantas coisas já foram modificadas, novos conhecimentos são agregados, nada na vida e na ciência é definitivo, é preciso sempre tempo para responder todas as dúvidas, e essas dúvidas nunca se esgotarão. E enquanto nós não temos respostas para todas as nossas dúvidas, a gente continua usando o nosso bom senso para utilizar essa tecnologia de modo adequado, com responsabilidade. É necessário que a pessoa tenha uma formação, de uma capacitação ou de uma
qualificação para a utilização dessa terapia. Os enfermeiros podem estar utilizando essa terapia para fotobiomodulação, sim, para utilização em tratamento de feridas, assim como outros profissionais também utilizam, fisioterapeutas, médicos. O laser pode ser utilizado para tratar diferentes situações, lesões de pele agudas em mulheres pós-parto, para tratar problemas de mama, mucosite, todas essas informações que eu passei para vocês. E assim, quando nós estamos fazendo a bioestimulação de tecidos de para cicatrização de feridas internamente, nós precisamos pensar nesse conceito de que menos é mais. A célula ela precisa de pouca energia para que ela possa estimular o próprio corpo a fazer o seu trabalho. Bem, deixo aqui essa mensagem para vocês. E eu espero que essas pequenas informações possam ajudá-los a reviver um pouco o laser para aqueles que já conhecem, e aqueles que não conhecem possam ser estimulados a poder estudar mais o assunto e fazer um curso mais completo. E para aqueles que têm interesse de aprender um pouco mais sobre o assunto, nosso instituto oferece cursos tanto presenciais quanto online. Então, visite o nosso site e muito obrigada. Um abraço para vocês que assistiram, obrigada por ter assistido também.